Revista do primeiro trimestre de 2023 CPAD Adultos Tema: Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. CABD Lição 12. Vivendo no Espírito. Dia da aula 19 de março. Texto áureo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5 versículo 22. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Leitura bíblica em classe. Gálatas 5 versículos 19 ao 25. 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra estas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Introdução. O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Mateus 10 versículo 22. Na caminhada espiritual o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. Palavra-chave: Espírito. Primeiro, a vida no Espírito. 1. Andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne em Gálatas 5 versículo 16. O andar em espírito, com I maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada. Romanos 8 versículo 1. 2. Por que andar em espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Gálatas 5 versículo 16. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8 versículos 1 e 2. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. 3. Como andar em Espírito? Não é fácil andar no Espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas, pelo processo salvífico do novo nascimento. João 3 versículo 3 e 2 Coríntios 5 versículo 17. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro dele. João 14 versículo 17, ser guiado pelo Espírito. Romanos 8 versículo 14.
e ser cheio do Santo Espírito. Efésios 5 versículo 18. Sinopse 1. Ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Segundo, o confronto entre a carne e o Espírito. 1. Carne versus Espírito. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal, herdada de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso, o apóstolo João escreveu: "Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo." Primeira Epístola de João 2 versículos 15 e 16. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo entre outras coisas. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo e à própria natureza carnal, corrompida pelo pecado. Não por acaso, o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o Espírito, Gálatas 5 versículo 16 e 17. 2. As obras da carne. Em termos bíblicos, do grego sarx, a carne, é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a Epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Identificadas em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta, e coisas semelhantes a estas. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias: práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano e vícios e maus hábitos. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta, dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, Gálatas 5 versículo 21 e 1 Coríntios 6 versículo 9. Sinopse 2. Em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se da maior luta da vida do crente. Terceiro, o avivamento pelo fruto do Espírito. 1. Fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais, sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito, não pode ter amor sem ter fé, não pode ter gozo, alegria, e não ter benignidade, bondade ou temperança. Gálatas 5 versículos 22 e 23. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto. 2. Os 9 aspectos do fruto do Espírito, Gálatas 5 versículo 22. Na Bíblia, amor, ou caridade, no grego ágape, é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Filipenses 1 versículo 9 e 1 João 4 versículos 7 a 8 e o versículo 16, gozo, grego chara, é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Levítico 8 versículo 13 e Filipenses 1 versículo 4, paz, grego eirene, é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Filipenses 4 versículo 7, longanimidade, grego macrotomia, é paciência para suportar as adversidades, os defeitos do outro. Efésios 4 versículo 2, 2 Timóteo 3 versículo 10,
Hebreus 12 versículo 1, benignidade, grego Christotes, é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Efésios 4 versículo 32, bondade, grego agatosone, refere-se àquele que é bom. Mateus 12 versículo 35, Efésios 5 versículo 9, Saímo 37 verso 23, fé, grego pistis, não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. João 7 versículo 38, Romanos 1 versículo 17 capítulo 3 versículo 28, Hebreus 11 versículo 6, mansidão, grego prautes, diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. Mateus 5 versículo 5, 1 Timóteo 6 versículo 11. Temperança, grego ekrateia, quer dizer autocontrole, domínio próprio, é o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida. Tito 1 versículo 8 e 2 Pedro 1 versículo 6. 3. Contra o fruto do Espírito, não a lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5 versículos 23 ao 25. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Sinopse 3. O uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis. Conclusão. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito, e não andam conforme as concupiscências da carne. Gálatas 5 versículo 16. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5 versículo 22. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1 versículo 3.